O Brasil, como o segundo maior consumidor de perfumaria do mundo, deveria ter um pouco mais de representação e um pouco mais de presença no que ele gosta. Take one, action! Agora muito sério. Olá a todos, bem-vindo a Drew Barrymore. A gente entra assim ou entra sem falar besteira? Acho que a gente pode entrar juntos, né? Eu não acho que a gente precisa. Oi pessoal, meu nome é Adriele Prade Meu nome é Lucas. e hoje a gente vai contar um pouco mais da história do Ateliê 55 nessa série de episódios que a gente chamou de Diário Ateliê 55, para que vocês conheçam um pouco da nossa jornada e desenvolvendo a nossa empresa de perfumaria de nicho brasileira. Estamos ansiosos para poder compartilhar um pouco mais com vocês. E a gente quer compartilhar todos os detalhes, falar bem realisticamente de como foi essa experiência, caso você também tenha interesse ou esteja nesse processo de criar, ou tenha interesse de conhecer mais sobre o que acontece atrás das cenas para criar uma empresa de perfumaria nova no mercado nacional, você possa entender um pouquinho melhor sobre isso agora com essa série. Então, o formato que a gente pensou é uma coisa muito mais intimista, assim. Só eu, a Adri, o Renan, sem uma participação externa muito grande, porque a gente pode discutir muito verdadeiramente tudo que está se passando aqui. Então a gente vai pegar algumas perguntas, falar sobre alguns tópicos, etc. E depois publicar isso online, deixar disponível aí para quem quiser ver como que está sendo essa trajetória. Quem tiver mais curiosidade também mandar mais perguntas pra gente que a gente vai responder. Exatamente. Mostrar com uma grande transparência como que é a realidade de montar uma empresa. Né? Então, vamos começar contando um pouco mais do que a gente fazia antes de montar essa empresa, que não era muito relacionado com perfumaria. Eu sou farmacêutico por formação, eu estudei na UFSC, me formei lá. Eu tive, depois disso, uma breve experiência com aromas, então eu trabalhei numa indústria de alimentos, na área de pesquisa e desenvolvimento de aromas. Depois disso, eu fui fazer mestrado, fiz mestrado em química orgânica, trabalhando com química de produtos naturais e técnicas de isolamento e análise, principalmente cromatografia líquida, aí para os nerds que entendem. Depois eu fui fazer doutorado, estava fazendo doutorado em química analítica, focado nessa parte de cromatografia líquida, mas lidando um pouco também com inteligência artificial e tal. Eu já tinha alguma experiência em perfumaria, fiz alguns cursos, era muito curioso, gostaria de ter trabalhado com isso um pouco mais, assim, mas acabou que não consegui me dedicar muito a isso na minha vida. E eu estava no doutorado quando surgiu a ideia de fundar a empresa. Então, no meio do doutorado surgiu essa ideia e estamos aqui. A minha experiência ela não é nada relacionada com perfumaria. Eu sempre gostei muito de perfume, mais de usar, gostei muito de velas, mais de ter em casa, mas eu nunca trabalhei com nada, até nada que era relacionado a bens de consumo, né, para pessoas. Sempre trabalhei numa coisa mais B2B, empresa para empresa. Então a minha trajetória até aqui não envolveu muito da perfumaria até ano passado, quando a gente começou com o projeto. Eu sou formada em administração, eu me formei na UDESC, a gente é de Santa Catarina, acho que é legal mencionar que a gente é irmãos também. Importante. E eu trabalhei um tempo em uma empresa de tecnologia em Florianópolis. Depois eu saí do Brasil para fazer o meu mestrado, eu morei na Suécia, onde eu fiz meu mestrado em negócios internacionais. E eu comecei a trabalhar por lá em uma empresa que provavelmente vocês conhecem, chamada Maersk, que é a maior de logística de containers do mundo. Então eu trabalhei para eles por 2 anos em Copenhague, como eu era parte de um programa de graduandos que eles tinham. Depois de 2 anos eles me transferiram para os Estados Unidos, que é quando eu fui morar em Nova York e trabalhar numa empresa de tecnologia blockchain, junto com a Maersk e a IBM, que foi uma experiência super legal. Nesse período eu também fiz meu mestrado no MIT em Supply Chain Management, que era uma coisa que eu queria muito fazer, porque eu gostava muito da área, eu gostava muito, ainda gosto, né, da área de dados e área de movimento e operações, então onde eu pude aprender mais sobre isso. E eu trabalhei nos últimos 2 anos com uma das maiores contas da empresa, gerenciando toda a parte de logística deles, então era um dos maiores negócios que a Maersk tem. E eu gerenciava toda a parte de transporte mais focado em carros elétricos e baterias, então nada a ver com perfumes e bens de consumo de tamanho menor. Pelos últimos 2 anos eu fiz isso, onde eu aprendi muito sobre a parte do transporte rodoviário, internacional, aéreo e todas as partes operacionais da logística também, mas muito focado no mercado americano, internacional, Ásia,
que era uma coisa que eu gostei muito, mas ano passado surgiu, na verdade no final de 2024, surgiu essa ideia de montar uma empresa, que era uma coisa que eu sempre quis, mas eu não tinha ideia do que fazer, né? Eu não tinha muita ideia do que poderia ser essa empresa, que foi quando... Fui eu. Eu te convidei, eu encontrei pela primeira vez o nosso sócio, encontrei pela primeira vez pessoalmente, porque a gente já era amigo online há muito tempo, em São Paulo, final de 2024, e a gente conversando, ele ali falando o que ele estava fazendo da vida dele, e ele comentou que ele estava trabalhando como consultor e perfumista independente. E eu falei, olha só, aqui dá para tirar alguma coisa daqui e tal. Eu já estava pensando que eu gostaria de ter uma empresa, eu gostaria de participar desse processo de criação. E eu convidei a Adra porque eu sabia que ela tinha vontade de ter uma empresa, ela já havia comentado algumas outras vezes sobre isso. Então eu convidei ela e no mesmo momento ela, vamos! Não pensou nem duas vezes, assim. Um dia eu recebi uma ligação falando, você quer abrir uma empresa de perfumaria? E eu falei, sim. E estamos aqui hoje. É sobre. Então é basicamente assim que surgiu o Ateliê 55, assim que deu ponto na O ideia. ponto Porque na teve ideia, muito né? mais trabalho depois disso, exatamente. né? Essa foi só assim, vamos fazer. Aí começou um processo longo de desenvolvimento, que com partes essenciais, né? Para quem está montando uma empresa, que é toda a parte de construção de marca, conceito da primeira coleção, escolha de produto, mudança da escolha de produto, de fornecedores. Então, muitas coisas. Aprendizados, problemas. Então, tudo isso que aconteceu nos últimos 12 meses ou menos, que começou a acelerar mesmo. Começou a acelerar mesmo? Eu diria menos, assim, uns 6, 7 meses. 7, 8, foi mais ou menos por agosto, assim. Não, foi um pouquinho antes de agosto, né, que a gente começou. Fui te visitar. E eu acho que foi por ali. Porque no começo era muito conciliar o trabalho com criar a empresa, né? Exatamente. Que muita gente faz, que a gente também fez. Porque nós dois estávamos trabalhando, né? Eu tava no meio do doutorado, eu tinha uma bolsa em que... Né, não me custava muito, mas me cobrava muito cientificamente, tempo de trabalho, muita coisa para fazer. Então eu não tinha muito tempo hábil durante a semana. E era só uma coisa assim, tipo, final de semana eu conseguia algumas horinhas para trabalhar nisso e eu tava ali. E a Adri tava basicamente na mesma questão, né? A loucura da logística, tudo pegando fogo ao mesmo tempo. Problema com a China, problema com os Estados Unidos, problema em todo lugar. Então, eu tava lá e a gente conseguia achar o tempo pra se motivar pra fazer isso, né? Porque é um projeto muito legal. Uma vez que a gente começou a desenrolar a empresa e ver os pontos comuns, ver tudo que tava acontecendo, foi pegando, porque é uma coisa que dava muito prazer. Muito prazer, Apesar de todas os percalços ali que a gente muda no caminho, as pedras no caminho, né? São bastante. Ao mesmo tempo que são bastante também as ajudas que a gente recebe, né? Exatamente. Não, é aquela grande coisa, né? Tipo, se você tá encontrando pedra no caminho, é que você tá se movendo. Bem filosófico. Carlos do Mundo de Andrade era farmacêutico. Voltando para essas perguntas, eu tô olhando pra lá porque tem uma tela me lista de ajudando lá. perguntas, Se a gente já se conhecia antes. Bom, ela não me conheceu durante um tempo. Durante 5 anos. Eu sempre conheci. Ele morar na minha casa. Antes, ele é meu irmão. A gente já se conhecia. O Renan, que não tá aqui participando hoje, eu conhecia ele online, porque, como eu mencionei ali durante a faculdade, quer dizer, não sei se eu mencionei diretamente, mas eu já tinha um pouco de conhecimento de perfumaria, eu estudei muito perfumaria à parte, assim mesmo, da faculdade, então eu me interessei muito e eu tinha muita vontade de cursar um curso de mestrado que se chama Center Design and Creation, do ISIPCA, que é um instituto de perfumaria francês, que eu acredito que não é mais, mas durante muito tempo foi o único mestrado em criação de perfumes, né? E eu tinha muita vontade de cursar esse mestrado. E eu fui stalkeado no Instagram, porque eu acho que tinha recém entrado uma turma de mestrado. E eu vi um post dele, e eu não lembro se a legenda estava em português ou alguma coisa assim. Eu falei, caraca, olha, um brasileiro fazendo curso lá. E era o Renan. E era o Renan, exatamente. E aí eu adicionei ele e a gente começou a conversar. Desde então a gente trocava assim muita mensagem, falava sobre coisas de perfumaria. Eu mandava algumas notícias para ele, ele comentava algumas coisas também.
E aí teve essa vez que eu voltei, eu tava morando na França para fazer meu doutorado. Aí a primeira vez que eu voltei pro Brasil, depois de 1 ano e 2, 3 meses que eu tava morando lá, eu parei em São Paulo e eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? E foi assim, Começou. mudança de vida. A mesma coisa eu. Assim que eu voltei pro Brasil, eu praticamente tomo café da manhã, almoço, janto na casa do Renan. Estamos sempre por lá. Então a gente é um time que trabalha muito, bem próximo. Acho que todo mundo com as suas áreas diferentes, expertise, mas todo mundo com muita mão no negócio, né? Pra fazer as coisas acontecerem. Principalmente nesse início que a gente vai entendendo que a gente precisa conforme a bola vai rolando. Isso tem sido bem legal, de ter pessoas que gostam de colocar a mão na massa com a gente. Não tem medo de trabalhar. O caminho, né? E o Renan sendo aquela pessoa que entende do caminho das pedras. Exatamente. Que é, querendo ou não, né, essa parte de construção da fragrância é uma das partes que mais demanda, assim, né? Se você tá num negócio de perfumaria e um dos seus objetivos é ter uma fragrância mais customizada, uma coisa que você tem um pouco mais de controle sobre o que está aí dentro, ter uma empresa de fragrância que faça isso é uma das grandes dificuldades, né? Então, ele que percorreu esse grande caminho das pedras no começo e que ainda tá sendo a pessoa que tá conduzindo esse lado da perfumaria mesmo. Sim. E por onde a gente começou? Então, vamos pensar lá onde é que a gente começou. Cara... a gente começou nas nossas primeiras reuniões com o Renan, pensando... O que a gente discutia naqueles Eu não lembro. Era muito assim, nossa, vamos abrir uma empresa, muito legal. Existe empresa de terceirização da fabricação do perfume. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente se perguntou. Como é que a gente faz isso? É verdade. Sem as certificações da Anvisa. Quem precisa correr atrás de tudo. Foi muito assim do zero, porque no Linha Adri a gente tinha nenhuma experiência em abrir empresa, né? Eu sendo acadêmico o tempo todo. Eu trabalhando numa empresa que já estava aberta há mais de 100 anos. CLT. Então a gente começou tentando entender o que precisava para abrir uma empresa. E em seguida, eu acho que a gente foi trabalhar a questão do que de fato a gente quer fazer. E daí surgiu algumas ideias, mas a gente quis validar com uma pesquisa de mercado. É verdade, a gente fez uma pesquisa de mercado com nossos amigos, pessoas que a gente conhecia e tal. A gente colocou um questionário que a gente criou no Google e compartilhou em vários grupos de WhatsApp e pediu para os nossos amigos responderem para entender quais são as preferências deles em relação ao perfume, quais são os perfumes preferidos deles, com que frequência eles trocam de perfume, quantas vezes ao dia eles usam perfume, eles usam todo dia? Sim. Quantos perfumes eles têm? Quantos perfumes ele tem, quantos perfumes eles compram por ano. Qual o tamanho desse perfume que eles compram, se é de 100 ml, 50, 30. Como isso difere sendo homem ou mulher. Então a gente fez uma lista longa de perguntas no que eles preferem de notas olfativas, né? Tinha alguma coisa assim, você gosta mais de amadeirados, doces, florais? Grandes categorias, assim, né? Porque como a gente não sabia se a pessoa que ia responder, ela ia ter um conhecimento técnico, assim, de distinção de notas de fragrância, de perfumes no geral, é muito difícil colocar assim, quais notas você gosta, e colocar, sei lá, um priprioca ali no meio, um lixia, que às vezes a pessoa gosta muito, mas ela não sabe também diferenciar. O que, né, ótimo, tudo bem também, não precisa ser absolutamente nerd sobre nada das coisas que você gosta na vida, sabe? Você pode aproveitar o negócio sem ser um grande conhecedor daquilo. E a gente fez uma pergunta que era essencial pra gente também, que era: se você tivesse boas opções nacionais de perfume, você daria preferência a consumir um produto nacional de perfumaria? E a gente achou que uma grande maioria até falou, e concordo muito. Não lembro os termos que a gente usou, mas 70% mais ou menos das pessoas concordaram. Porque a gente vê muita gente consumindo, né, os perfumes internacionais. Então essa pergunta deu sim, as pessoas têm interesse. O que eu acho que o que eu pelo menos percebi entrando nessa de criar, né, de abrir a empresa de perfumaria, tem muita empresa de nicho no Brasil, as pessoas só não sabem. Tipo assim, eu pelo menos entrei achando, tipo assim, cara, não existe perfumaria de nicho no Brasil, tem, sei lá, 3, 4, tem muitas. Tem. E as pessoas só não sabem. E as pessoas, às vezes elas até sabem, elas só não compram. Elas ainda têm preferência por perfumes internacionais, assim, é uma coisa meio louca.
Mas foi uma coisa assim que pelo menos pra mim mudou um pouco a percepção do mercado enquanto trabalhando nisso, assim, sabe? Eu acho que também pode estar relacionado ao fato de muita gente usar o mesmo perfume por muito tempo. É. E às vezes não tá procurando renovar o seu guarda-roupa de perfumes ainda, então não conhece tantas opções nacionais. Ou não Não vai está tão atrás, né? disponível, né? Às vezes a gente acha mais barato comprar no aeroporto. E as marcas que a gente encontra no Duty Free são importadas. Eu acho que isso tem uma grande contribuição também. Não tem muita representação de marcas nacionais de nicho, né? Porque a gente vê muita Natura, Boticário, agora a Granada e Febo começando ali um pouco mais pesado. Só que não tem muita representação de marcas nacionais, assim, dentro de espaços de perfumaria. Então você vai para lugares de perfumaria, você só encontra ou importados ou quase um pouquinho mais do mesmo, assim, né? Pode ser também relacionado ao fato de que hoje em dia o comportamento em relação ao perfume está mudando também. Então, antigamente você tinha um perfume, eu tinha meu perfume pro dia e meu perfume pra noite. Agora já existe o conceito do guarda-roupa de perfumes, do layering, né, que é usar um perfume em cima do outro, de você buscar uma coisa mais customizada. De perfume para cada tipo de emoção que você tá no dia, perfume para estações diferentes. Ou até o perfume, né, o skin perfume, que não tem tanto cheiro, que desenvolve de acordo com a sua pele. Acho que também o que a gente está buscando em relação ao perfume está mudando, né, no comportamento do consumidor, o que pode dar mais espaço ainda para o que está surgindo de coisas legais no mercado nacional, porque tem muita coisa legal surgindo, e isso é muito bom. Que às vezes a gente até sente que as notas e a forma de fazer perfumaria fora do Brasil é muito diferente do que a gente de fato gosta aqui. Exatamente. Isso foi uma das grandes questões que a gente colocou quando estava começando a empresa, né? A gente tem que fazer perfume que não só siga uma tendência internacional, mas que crie perfume pro gosto dos próprios brasileiros, né? Então, tipo assim, não adianta a gente pegar um conceito super internacional, principalmente ali a gente sabe que vem muita coisa da França, de perfumaria, então, né, o berço da perfumaria é entendível e etc, mas o Brasil, como o segundo maior consumidor de perfumaria do mundo, deveria ter um pouco mais de representação e um pouco mais de presença no que ele gosta, tipos de coisas que a gente gosta, estruturas que a gente gosta, que sejam mais definidos e mais caracterizados pra cá, né? Porque não adianta a gente chegar aqui e fazer uma estrutura de um perfume que é claramente uma estrutura francesa e dizer que é um perfume, assim, não vou dizer influência brasileira, mas querer que ele venda como se fosse um perfume desenvolvido pra cá. Porque vai ter jeitos, tipos e gostos de perfumes de fora, assim, sabe? Por uma população que não é nossa. E depois que a gente fez essa pesquisa de mercado, o que a gente fez? Eu tô tentando lembrar. Eu comecei com alguns protótipos de perfume que a gente acabou nem utilizando. Lembra que a gente fez umas 3, 4 reuniões sobre isso? Porque a gente tinha muitas ideias soltas, mas a gente não tinha uma forma de dizer: esse é o arco da nossa perfumaria, esse é o arco da nossa marca, que é o que veio só depois. O nosso processo de desenvolver a marca começou em maio. A gente fez uma apresentação que foi feita em abril, onde a gente já tinha um pouco mais definido. E essa foi a outra coisa, né? Quando a gente começou a falar com as empresas, a gente tinha que apresentar de alguma forma a nossa ideia que ficasse bonita para que alguém colocasse fé na gente, né? E isso foi sofrimento. Foi bastante. Foi difícil. Porque fazer uma apresentação bonita é difícil. Principalmente quando a gente tá um pouco intimidado, porque, imagina, é uma empresa pequena, né? É uma ideia. Começando agora, é uma ideia que a gente acredita que seja uma boa ideia, por isso que a gente está investindo bastante tempo, assim, e esforço nisso. Mas era no começo só uma ideia e a gente conseguiu, assim, por causa de alguns contatos, apresentações com players muito grandes da indústria. Então, intimida um pouco, sabe? Apesar de inicialmente essas apresentações terem resultados em alguns não, né? Normal. Vários não. Até que resultou em um sim, que a gente tem muita gratidão por ter sido, acho que na hora certa, com a empresa certa também. A gente pode falar o nome da empresa? Cossim Rise. A gente desenvolve nossas fragrâncias Cossim Rise. Que pra gente tem sido uma experiência também ótima de aprendizado, com muito apoio. Pra uma empresa pequena isso tem muita validade, né? Porque não é um processo fácil. Não é fácil, acho que traduzir os pensamentos em perfume requer muita paciência. Muita paciência, muito conhecimento específico. Então foi assim que a gente começou. Foi tremendo o negócio. Então eu tô vendo isso, eu acho que... Inclusive eu queria dar uma olhada pra ver se ele tá gravando ainda. Eu pensei a mesma coisa.